Olá, empreendedores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreendedor Marqueteiro, onde a gente fala de empreendedorismo, marketing, vendas e networking. Agora é o seguinte, você que é empresário, você pode ser muito bom no que você faz, mas se você não souber ajustar pessoas, processos e números, cara, você está quebrando por dentro e não sabe disso. E para falar aqui nesse podcast hoje, eu trouxe um casal super especial que vive tudo isso em unidade. E eles vão contar pra gente onde os empresários estão deixando de ganhar dinheiro, onde os empresários estão quebrando e como é gerenciar uma empresa em casal. Sejam bem-vindos, Thiago e Rebeca. Muito obrigada, Ricardo, pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui. Muito obrigado, também muito feliz. A gente está muito grato a Deus também por essa participação. Bacana, cara. É um prazer receber vocês aqui. Pessoal, só para situar vocês, Rebeca e Thiago nos atendem, né, através da KJ. A gente estava com um grande problema de recrutamento. Eu acho que muitas empresas passam por isso, né, Paulo? Todos têm. Né? Então, assim, os empresários, geralmente, a gente vai ou via LinkedIn, ou via OLX, ou via InfoJobs, enfim, vários sites. Né, mas a gente não tem aquele tempo para poder fazer toda aquela peneira, passar toda aquela peneira que a gente precisa. Fazer o né? correto, né? E como a gente não é de RH, a gente também não tem o know-how, o que é super importante. Exatamente. Né? E foi aí que a gente recorreu ao Thiago e à Rebeca, né? Encontramos a empresa deles na internet. Vale dizer aqui que as avaliações do Google ajudaram bastante, cara. O pessoal, 5 estrelas, todo mundo elogiando bastante. E isso é muito importante nos dias de hoje, você tá com uma avaliação bacana no Google, tá? Então, primeiro, agradecer vocês também o trabalho que vocês têm feito. Né? A gente tem algumas empresas aqui, sempre tá recorrendo a vocês. Pessoal, KJ na casa. Obrigado. Galera, vamos lá, vamos começar esse podcast. Primeiro, você quer começar perguntando? Uma coisa que agradecer primeiramente que a vendedora hoje melhor da GoSafe, vocês que indicaram. Porra. Isso é muito importante, né? Esse é muito bom mesmo. A comercial é a mais difícil, acredite. Eu imagino. É bem difícil. Eu acho que bom, começando fico por muito essa feliz. parte comercial, qual é essa dificuldade que você vê de achar um vendedor bom, cara realmente que vai converter? Então, a pessoa que é comercial, ela precisa o quê? Saber estratégias de vendas, né? Ela não pode chegar, se eu chegar aqui e falar da minha empresa para você sem ter uma estratégia, eu não vou conseguir te encantar. E isso está muito difícil de você encontrar nas pessoas. Elas querem ganhar dinheiro, né? Elas não querem ser o melhor vendedor. Eles só pensam em si. Então, o que a gente tem mais dificuldade? É encontrar essa pessoa que é comprometida com a empresa. Eu quero me comprometer, eu quero aprender todos os processos, entender como é que funciona o produto, quero saber como é que faço o encantamento e fechar essa venda. É o interesse de entregar mais do que é pedido, Exatamente. Né? Dificilmente você encontra um funcionário com essa capacidade. Exatamente. Que abraça realmente a empresa, né? Que veste a camisa mesmo. Então, a maior dificuldade hoje, eu posso afirmar, que é a parte comercial. A parte comercial para a gente encontrar um assistente financeiro, ele precisa ter conhecimento técnico, né? Ele, no decorrer da carreira, ele vai aprendendo isso na prática. Já o comercial, não. Basicamente, tem também a parte do dom, né? E também tem a parte das estratégias que ele precisa aplicar. Então, eu fiz agora, inclusive, eu fechei um outro processo de comercial em que uma pessoa que tinha muita capacidade técnica de entender o produto daquela clínica não conseguiu fechar essa vaga porque uma outra pessoa desenvolveu melhor as estratégias de vendas dela. Legal. Ela conseguiu demonstrar que ela sabe encantar o cliente. Então, por isso que a gente tem um pouco dessa dificuldade de encontrar esse profissional dessa área. Legal. Bacana. E eu acho o seguinte, Rebeca, quando você pega uma pessoa que ela sabe fazer esse encantamento e tal, cara, e ela tá empolgada, o que você ensinar, ela aprende. A menina que tá lá com a gente, por exemplo, cara, ela aprendeu muito lá também, né? Ela já trouxe uma bagagem, ela era do tipo, eu não sei se ela já trabalhou em loja de calçados, né? Porque tem disso, vendedor de calçado, cara, é o vendedor. Exatamente. É verdade, cara. Ele entrega muito mais do que só a venda, né? Exatamente. E o cara tá atrás da comissão, tá atrás de ganhar o dele ali. Agora, ela tem as técnicas dela de venda, mas como ela entrou no mercado que ela não tinha muita experiência, cara, ela aprendeu bastante. Você vê que é uma pessoa aberta a discutir. Não, e ela evoluiu muito isso é rápido. ótimo. E um ponto que eu acho que é interessante também, complementando o que você falou, que hoje o vendedor, no universo que a gente vive hoje do marketing, da internet, ele tem que entender que a venda é um processo. Sim. Ele não pode ficar focado somente na venda, né? Ele tem que fazer o processo completo, ele tem que ser amante do processo para que ele, olha, realmente, se eu fizer o processo completo, traz muito mais retorno do que eu focar somente no objetivo da venda. É difícil a gente passar isso para alguns vendedores que passaram lá,
pessoal foca muito na venda e ele esquece de fazer o processo. Então, quando você foca no processo, você vai movendo o cara no funil de vendas, você vai conseguindo trabalhar aquele cliente ali, você consegue converter de uma forma muito mais fácil. E você não se perde também, né? Exatamente. Isso é o mais importante, né? Um monte de lead na mão. Um ponto muito importante que você comentou é que a questão da empresa ensinar o profissional, né? Sim. Porque a gente passa por muitas situações onde eles querem o vendedor pronto. Toma, vende aí. Mas espera aí, qual a estratégia que você vai passar para ele? O que você vai dar de... Ele pode dar um desconto, ele pode dar quantos %? Treinamento de venda. Qual é o sistema que ele vai utilizar? Então, esse tipo de coisa a gente tem visto que muitas empresas não têm aplicado. Então, acaba que o processo é refeito, né? E assim, a gente, para a KJ é custoso, para a gente é interessante que seja sempre assertivo, né? O processo que dure de uma vez só, a gente consiga captar o profissional ideal. Mas acontece muitas vezes do profissional não dar certo na empresa pela falta do treinamento e pelo, né, que a GoSafe aplica hoje. E vocês já pensaram em oferecer esse outro tipo de serviço também? Sim, a gente está estruturando ainda, né? É? Porque, legal. Na verdade, eu quero entrar já botando a mão na com massa. os 2 pés na porta já. Exatamente. É verdade. Porque a gente tem visto muita dificuldade dentro das empresas em relação a isso, como o Thiago está falando, né? A gestão de pessoas. Eles acham assim, contratou, ok, beleza, eu já tenho o meu setor comercial, então vai lá, começa. Só que não é assim. Você não demonstra para o funcionário qual é a cultura organizacional, qual é a sua missão, qual é a sua visão, o que você quer, aonde você quer chegar. Então, se você não sabe aonde o seu negócio vai chegar, como é que o seu funcionário ele vai se manter ativo, vai se manter motivado? Inviável. Porque ele mesmo não sabe para onde até onde ele pode ir, né? Exatamente. Então, por isso que, às vezes, o processo ele fica engessado. Aí o funcionário vai, sai. Aí tem uma alta rotatividade. Aí aquele nível de turnover começa a aumentar. Só que é custoso para a empresa. Muito custoso. Porque você perde muito tempo treinando aquela pessoa, aí você acaba formando um profissional que o mercado lá fora está de olho. E aí ele vê uma boa oportunidade e ele não vai ficar. E as metas de comissionamento que a gente vê muita dificuldade também. Sim. O pessoal não sabe como comissionar, porque muitas das vezes não tem um bom controle financeiro. Não sabe nem qual é a própria margem de lucratividade, né? Isso eu vejo bastante. Então, uma pessoa não sabe quanto vai pagar de comissão. Tem uns que pagam muito, tem uns que pagam pouco. Eu acho que é falta de estrutura, processo. Exatamente. O que vocês falaram aí está perfeito. Se vocês conseguirem ter uma consultoria nessa parte também, nota vocês vão ganhar muito mercado. Muito mercado, porque esse lance, assim, você vê que diversas empresas pecam nisso, realmente. O que você falou ali, a gente tem processo interno. Eu fiz uma loucura lá, a gente conversou, cara, ano passado a gente falou, tudo tem que estar escrito, detalhe por detalhe. Exatamente. A gente procedimento operacional padrão. POP para tudo. Basicamente é isso. POP para tudo. A gente cria para os clientes também POPs. Tem que ser. Tem que criar, porque... É isso aí. Mas nem sempre foi assim, tá? A gente precisa... A gente vai aprendendo, né? Sempre existe uma virada de curva de aprendizado, vai apanhando e tal. Eu falo, a gente agora, ou a gente organiza, Sim. Porque a gente está crescendo. E se a gente crescer desorganizado, cara, vai dar ruim. Exatamente. Já começa a dar ruim. Né? Então, a partir de um determinado momento, a gente começou a organizar todos os processos, tudo que a gente precisava. Ainda tem algumas coisas que, com o tempo, a gente aprende. Né? Mas olha só, além da parte de recrutamento, a KJ ela oferece outros serviços também. Sim. Né? O que a gente pode... A gente oferece serviços financeiros, né? Nossos serviços envolvem toda a parte BPO financeiro, que é a terceirização do financeiro completa. Então, a gente atende à distância mesmo com os nossos clientes. A gente tem acesso aos bancos de cada um, só que a gente coloca uma limitação na senha para que a gente não possa autorizar nada de transação. Sim. A gente lança todo quantos a pagar, monitora o quantos a receber, faz cobrança. É como se fosse o financeiro do cliente, só que num escritório externo, né? Legal. Porque muitas das vezes o profissional, o dono da empresa, ele contrata um profissional, que às vezes é um gerente, né? É um valor muito alto para manter um gerente, ou nem ainda chegou no momento do gerente, é só um assistente. Mas esse assistente não tem capacidade de lidar sozinho. Então, a KJ, por um preço acessível, com expertise de um gerente, entrega o serviço por um preço de assistente, na maioria das vezes, entendeu? Legal. Porque, assim, a gente tem empresas maiores que a gente consegue setorizar, né? Eu quero só o faturamento. Então, beleza, a gente pega só a parte de faturamento. Não, só o contas a pagar, a gente pega só o contas a pagar. Não, Thiago, financeiro completo. E aí a gente oferece o serviço completo de financeiro e gestão de processos. A gente envolve muito a tecnologia nesses processos, né? O financeiro, a gente sempre implanta sistemas financeiros, a gente não controla financeiro em papel. Quando eu fui em cliente que era tudo papelada, eu falei, olha,
primeira coisa que a gente vai fazer é acabar com isso aqui. E nem tabela. Né? Não tem. Não. Tabela de Excel. Não, Excel também, apesar do pessoal utilizar ainda, Sim. é ultrapassado. Sim. Excel pode ser deletado, pode ser apagado, pode ser editado por alguém. Então, a gente procura sempre, todos os clientes, implantar um sistema financeiro. A gente fornece o sistema dentro do nosso contrato, geralmente. Legal. E ali a gente tem emissão de nota, controle de estoque, tudo, né, completo. E a gente também tem a parte de tecnologia, que a gente também fornece e-mails corporativos, a gente fornece hospedagem de site. Legal, bem completo, cara. Assim, a KJ procura ao máximo escalar os serviços, que aí entra um pouco do que a gente usa como propósito para nossas vidas, que é de ajudar o empresário que está meio desorganizado, quem está começando ou quem já está há muito tempo, mas precisa organizar a casa. Isso sempre foi um propósito nosso. Então a gente pensou, cara, o que uma empresa precisa, pelo menos para iniciar? Olha, o cara precisa de um site, de um e-mail corporativo, ele precisa de um sistema financeiro, ele precisa de boas contratações, ele precisa de um financeiro arrumado. Então a gente pegou quais são os pontos principais que os empresários têm sofrido hoje em dia, tanto os que já estão há muito tempo no mercado, quanto os que estão pretendendo começar, e vamos oferecer esses serviços de uma forma escalável. Então a gente consegue escalar porque a gente usa sistemas, né, tudo remotamente ali, e a gente consegue entregar o serviço de qualidade porque está tudo sendo feito diariamente. Financeiro é todo dia, a gente faz o café da manhã, a gente olha lá, conciliação bancária, sistema tem que estar batendo com a conta. Se não tiver, a KJ não descansa. Não, tem que encontrar essa diferença, onde é que foi? A gente procura tudo isso daí. E sempre no WhatsApp eu mando para os clientes, olha, a Rebeca manda lá. Pessoal, hoje tem contas a pagar, tais contas, autoriza lá no banco. Você vai ficar sem dinheiro daqui uma semana, tá precisando fazer caixa, porque tem tantas contas para pagar. Então, o serviço da KJ, basicamente... Legal, cara. Isso é muito bom, isso porque essa parte financeira hoje eu acho que é o calcanhar de Aquiles de todo empresário. Principalmente quando a gente trabalhando análise de fluxo de caixa. Isso bate muito. Então, assim... se vocês prestam esse serviço, é muito legal, agrega muito porque às vezes, gente, é o que você falou realmente, você pega hoje, por exemplo, se você consegue prestar um serviço, eu gosto dessa parte terceirizada, eu acho isso legal, porque você consegue prestar um serviço de qualidade de um gerente, como você falou, por um valor parecido. Um valor acessível. Assistente. Então, assim, que às vezes você contrata um assistente e não vai desempenhar aquilo e você acaba se frustrando, né? Exatamente. Então, tem isso também. Tomada de decisões, um assistente não tem essa capacidade sozinho. Então, a gente ajuda o empresário. Muitas das vezes a gente discute com nossos clientes, porque a gente age como se fosse nosso negócio. Claro, legal. A gente trata o negócio do cliente como se fosse nosso. Legal. E aí os clientes vêm conversar conosco como se fosse, olha, preciso tomar uma decisão aqui financeira. Eu falei, não, você não pode fazer isso. E eu discuto, mas peraí, o dinheiro é meu. Não Mas interessa. eu tô aqui para assim que a gente trata. Como é que vocês separam as atuações dentro da empresa? Como já pode ver, mais números. Sim. E a Rebeca, a capacidade dela de lidar com as pessoas mais aproveitada. Na verdade, abrindo para vocês, sou formada em contabilidade. Pós-graduada em fiscal e tributário. E eu sou engenheiro eletricista. Mas... Por isso faz o número, né? E eu caí de paraquedas no RH. Eu entendi que é um propósito de vida muito mais do que profissão. E eu amo pessoas mesmo. Tanto que os elogios que você viu lá, eu peço assim, galera, por favor, me avalie, porque é muito importante essa opinião para mim. Porque se eu errei alguma coisa, eu preciso ajustar. E aí, o RH é por amor, de verdade. E eu acho que o profissional de RH, ele tem que trabalhar por amor, porque é com pessoas, né? E é uma das coisas mais difíceis hoje, é você lidar com pessoas. Então, eu vim da contabilidade, mas não atuei na área, porque eu não me identifiquei no final das contas, e eu caí de paraquedas no RH, e eu entendo que hoje é o meu propósito de vida. E o Thiago já é mais voltado para a parte de finanças. Não, legal. É muito legal isso, porque você tocou num ponto que eu também sempre falo, pessoa é muito importante, né? Esse contato que a gente tem que ter. E todos os indicados lá por vocês, todos os colaboradores que contratamos e passaram pela empresa, eles ficavam muito felizes com esse cuidado da Rebeca depois de entrar em contato. Eles, inclusive, confundiam como sendo uma empresa só. Eles achavam que você fazia parte, de certa forma, né? Mas achavam que era só o RH da GoSafe. Não deixa de ser, né? Mas elas não conseguiam separar como se fosse uma empresa separada, né? Muito legal. Eles tinham muitos. Olha, que legal. Ela tá me perguntando assim, se eu tô bem, se eu tô feliz com o meu trabalho.
Então, assim, é muito legal isso. Eu fico emocionado, você vê, né? Imagina. Porque eu vejo os comentários assim e eu me emociono de verdade, sabe? Porque eu procuro nós procuramos ser os melhores, assim, no atendimento. Tanto para os clientes, tanto para os candidatos, né? E tratar por igual, sabe? Sim. E eu me emociono de verdade quando eu falo sobre isso, porque eu entendi que eu encontrei o meu propósito. Eu entendi que eu estou fazendo a coisa certa. Legal. Eu sei que tem muita coisa boas para vir ainda, né? Além disso, mas sempre voltado para pessoas, sempre. Maneiro. Legal. E quais são os planos para, além dessa parte de controle de processo de vendas e tal, o que mais vocês têm planejado para frente, para a KJ? A gente está pretendendo agora aí lançar um curso, né? Assim, porque a gente tem muitas pessoas que vêm até nós, porque a gente tem participação na igreja Atitude de Niterói, onde a gente faz ali com o grupo encontros de empreendedores. E a gente ajuda aos empreendedores da igreja, até de fora mesmo, a começar o negócio. Cada reunião tem um ponto, né? Tem um dia que é marketing, tem um dia que é finanças. E aí tem ali essa questão também das práticas, né? Como fazer, né? Elaborar o seu fluxo de caixa, como fazer mesmo, botando a mão na massa. Então a gente viu que depois desses encontros, as pessoas vinham com necessidades após ali, e a gente a todo momento continua mandando mensagem ali, ajudando a galera. Só que a gente vê que tem muita gente que ainda precisa de um acompanhamento maior. Sim. E assim, dificilmente eles vão ter, quem está no início vai ter grana para bancar um contrato e, tô começando agora, não tem como te contratar, mas eu preciso da sua ajuda, como é que a gente faz? Então, a ideia desse, que a gente estava até comentando da imersão que a gente foi, né? De fazer algo nesse sentido, alguma imersão para essas pessoas captarem o máximo de coisas possíveis ali de um curso inteiro, intensivo, assim, mais voltado para a parte mesmo de empreendedorismo, envolvendo tudo que é crucial dentro de uma empresa, né? Então, a gente está com esse projeto para esse ano ainda. A gente já tem um projeto semelhante, que é em parceria com a Clínica Doutora Lídia Galvão, lá em Icaraí. Legal. Ela é muito conhecida lá em Icaraí, referência em clínica de estética, e a gente ministra juntos cursos ali para quem está querendo começar, né, clínica de estética, né? Eu quero começar como clínica, como é que eu faço? Ela mostra os bastidores todos da clínica, ela não tem preocupação em nenhuma se está formando um concorrente, porque teve caso de abrirem uma clínica em cima da dela, no mesmo prédio. Consolidado não se preocupa. Exatamente, ela não tem essa preocupação. E a gente ali naqueles cursos, vimos ali como tem pessoas que precisam de ajuda também. E esse é uma parceria que a gente tem e a KJ está querendo fazer de maneira global, né? Não somente para clínicas de estética, mas desenvolvendo mais essa parte do início, né? Não assim, porque o pessoal de clínica de estética, quando vai, a maioria desses pessoal do curso, eles já têm uma clientela, eles já sabem, já atendem em algum lugar. Mas quem está começando do nada, não tem nada, não sabe nem o que fazer e para onde ir. E é essas pessoas que a gente está tentando alcançar. É muito difícil essa transição, de repente, do cara que é autônomo para tentar abrir uma empresa, né? Para começar realmente a ter uma empresa. É complexo isso. O rapaz que já está com uma idade avançada, sai de uma empresa de muitos anos, e aí ele sai com uma indenização e não sabe, não consegui arrumar emprego em lugar nenhum, o que eu faço? Vou abrir um negócio. Mas e aí ele pega todo o dinheiro e entra num negócio que não dá certo, acabou o dinheiro, e aí? O que faz? É bem isso aí. Então, a nossa ideia é tentar ajudar essas pessoas. Geralmente o pessoal que sai, eu tô te falando isso porque eu já tive experiência na oficina, né? O pessoal aprende alguns tipos de serviço e sai para montar seu negócio. O sol nasceu para todos. Eu sempre fui muito justo com isso. Cara, desejo sucesso, vai dar certo e tudo mais. Mas a maioria das vezes eu vejo o seguinte, o pessoal tá fazendo o trabalho ali por amor, quer abrir a empresa por amor, e esquece que não é só o serviço técnico que ele presta que vai, de fato, levar a empresa para onde ele quer. Tem toda essa parte de gestão. E aí essas pessoas geralmente não entendem de gestão. Sim. Né? E aí é onde que eu vejo que esse serviço que você está falando de inicialização, cara, você tem mercado assim, um mercado absurdo, né? Não só para a parte de oficina, qualquer tipo de mercado. Né? É bem bacana. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Desculpa até minha ignorância, BPO financeiro. Cara, surgiu faz pouco tempo esse tipo de terceirização? O termo BPO não, né? Já tem BPO que geralmente chama de outsourcing em alguns lugares, né? Outsourcing de impressora, é um aluguel terceirizado de impressora. O BPO é um termo que já vem há um tempo, eu já conheço pelo menos há uns 6 anos,
mas a gente começou a atuar com isso, a KJ não tem tanto tempo. O CNPJ em si tem desde 2022, mas a gente começou as atividades juntos, quando nós entramos em sociedade foi em 2024, no início do ano ali mais ou menos, na metade do ano, né? Metade do ano mais ou menos em agosto, a gente entrou em sociedade e a partir dali a gente começou 2025 inteiro trabalhando no BPO. Mas a gente já conhecia o termo, só que eu atuava numa área de TI, assim, eu era mais da informática, ela atuava em cartório, a gente estava totalmente aleatório, assim, até que a gente se juntou para montar um negócio. E quando foi o, tipo, cara, vamos nos juntar aqui. Virada de chave. Você não queria falar. Mas foi uma virada mesmo. Na verdade, a gente já sentia, né, que tinha algo muito maior, sabe? Eu saí do CLT muito antes que ele, mas eu já sentia que eu não ia mais ser CLT, né? Eu tinha que fazer o meu propósito acontecer. Só que eu não sabia ainda o que era, tá? Até então eu estava muito perdida e buscando a direção de Deus o tempo todo, porque nós somos cristãos, então a gente está sempre em relacionamento com ele, e aí ele sentiu de sair também, mas ainda sem direção nenhuma. Caramba. Há quanto tempo vocês se conhecem? Nós estamos há 2 anos. A mulher não sabe, tá? Vai fazer 3. Vai fazer 3. Legal. Então, aí ele saiu também, sentindo a mesma coisa, e aí, juntos, nós buscando sobre isso, e aí ele falou, cara, e aí a gente começou a ter mais sacadas assim, eu falei, nossa, mas eu amo pessoas, eu sei fazer isso, eu sou boa. Então, a gente foi se encontrando, e aí a gente entendeu o nosso propósito, né? Cada um o seu papel, o papel dele, meu papel. E no final das contas, o que foi mais difícil foi para descobrir, cara, foi o nome. Sério? KJ. E por que do KJ? Então, uma revelação. É uma revelação, sim. O que acontece? Eu queria algo que fosse, que fizesse parte da nossa história, né? Que fosse não só o nome, mas que fizesse, assim, sentido. E aí, ele, no particular, me chama de Chuchu. E aí eu fui pesquisando Chuchu em várias línguas e esloveno é KJ. Sério? Legal. Caraca! O som foi bom aos ouvidos, aí ela ficou KJ. Falei, cara, se a minha equipe falar, somos todos KJ, vai ficar bom? Eu falei, cara, vai ficar bom. Tá vendo? Mas legal, já pensa até no grito de guerra. Por isso que tem... Eu pensei na minha equipe, já, primeira coisa, pensei na minha equipe. Por isso que tem uns detalhes verdes ali na logo, o Chuchu. Exatamente. Que legal, aí, legal. Deu uma sacada, falei, é KJ, é esse nome, vai ter que ser esse. Aí entrou e aí tá. E como é que foi esse início? Assim, conta um pouquinho pra gente esse início, essa dificuldade de você sair do CLT e logo em seguida ele sair. E assim, vocês já estavam estruturados ou foi mesmo, ó, vambora, a gente vai conseguir e não tem plano... Vamos ver o que dá. Não tem plano B. Como é que foi isso? Exatamente. Não tem plano B. A gente, na verdade, começou... Logo que nós saímos, a gente... foi prestando serviço como PJ mesmo, sem CNPJ, ela na dela. Inclusive, teve uma entrevista que a gente fez num cliente, né? Que eu falei, olha, como é que a gente vai começar? Vamos oferecer o serviço de PJ, vamos fazer uma entrevista de emprego, vamos lá como se fosse CLT, chegar lá a gente faz uma proposta. Sim. Aí, beleza. A gente foi num cliente, fizemos uma entrevista de emprego, eu fiz de manhã, ela fez de tarde. Eu falei, alguém vai. Alguém vai. E aí, queriam nós dois. Aí eu falei, olha só, ela fez de manhã, mas eu prefiro que você contrate ela. Aí de tarde perguntou pra ela, não, eu prefiro que você contrate ele. Ah, que problema. Aí eu falei, ó, vai você primeiro. Aí ela foi. Beleza. Nisso que ela foi, eu fui em outra empresa, fiz a mesma estratégia. E essa mesma estratégia também deu certo na outra. Bom, PJ, beleza. Aí eu comecei a ver, né, ó, estamos indo de vez em quando, algumas vezes na semana, fazendo a parte financeira só para poder analisar como é que ficaria, ela também. Aí chegou num momento que a gente, olha, dá para fazer remotamente, né, é financeiro, vamos fazer as coisas mais fluidez, né, a gente conseguir ter tempo para captar mais clientes. E aí foi começando a se desenhar. Quando a gente percebeu, a gente estava com o curso junto com a doutora Letícia Galvão, e aí começou a vir cliente e falei, olha, tem negócio aí, né? E foi quando a gente decidiu montar o CNPJ e entrar em sociedade. Sem nada, né? Não tinha dinheiro, não tem escritório, não tinha nada. O que a gente ia fazer? Vamos usar um coworking, vamos montar um escritório em casa. A gente deu o nosso jeito na época e com isso a gente conseguiu iniciar e agora a gente já está bem
estável e em crescimento. Legal, mais. E assim, com frio na barriga o tempo todo, né? Normal. Porque eu sou um pouco mais velha do que ele. Não parece, mas eu tenho 34, ele tem 31. Os cabelos me deixam mais velho. Mas assim, a gente acha que tá sempre tarde, né? Nossa, eu já tenho 34, eu já tenho 33, ainda vou começar e tal. Eu tô atrasada. Mas assim, se você tá sentindo, vai com medo mesmo, tá com frio na barriga, vai, tá com medo, vai, se você sabe o que está fazendo, vai. Então, aí, graças a Deus, a gente conseguiu essa coragem, né? E aí as coisas estão fluindo bem, graças a Deus. Cara, hoje eu li a gente estava conversando sobre os coaches, aí falando sobre o JJ, eu li lá no Instagram dele, que fala justamente sobre isso, é uma coisa que eu gosto de ler bastante. Cada um tem um tempo. Sim. Né? Então, às vezes a gente fala, cara, eu tô atrasado, já tô com 40 e poucos, caramba, minha hora não chegou. Cara, vai chegar, as pessoas, o problema é essa ansiedade que toma conta da pessoa na comparação, né? Quando na verdade somos seres todos diferentes, né? Sim. Eu vou até abrir isso para vocês, que em dado momento eu estava com uma ansiedade porque eu estava seguindo, sabe, quando você vê muito blogueiro novo, que tá lá em cima no patamar e você acaba falando, caramba, mas ela só tem 20 e poucos anos, eu tô aqui ainda, e sabe? E aí vai gerando essa ansiedade, eu comecei a controlar até o uso da rede social por conta disso, né? Para diminuir essa ansiedade em mim. Eu vejo isso, mas assim, isso é uma coisa que a gente tem que tomar. Todos nós somos muito ansiosos. Sim. Né? Então, assim, é demais. Você mais do que eu, mas eu sou bastante. Mas o que acontece? Eu vejo de uma forma que, realmente, a gente fazendo essa autocrítica e analisando, eu tô aqui ainda. Não, você tá onde tem que estar. Sim. Ponto. Tudo é um processo e você tem que gostar do processo. Você tem que amar o processo. Porque lá na frente, você só vai chegar no ponto final se você tiver o processo bem estruturado. O cara que não bater todo dia no mesmo propósito, ele não vai chegar no sucesso. Exatamente. Então, assim, uns chegam meteoricamente, outros chegam com 20 anos. Mas, como o Ricardo falou, cada um tem seu tempo, mas você tem que ser amante do processo. Isso. Você tem que estar ali todo dia. O processo te molda, né? Exatamente. E desde o início eu vejo que vocês tiveram a ideia de empresa grande, né? Sim. Desde o início já aquela mentalidade de... Desde sempre. A gente tem essa... Eu falo isso com qualquer pessoa que me pede alguma dica, né? Olha, pensa como uma empresa grande. Já estrutura os processos como se fosse uma multinacional. Mas por que eu vou ter site? Eu só tenho um negocinho, cara. Não. Faz o site, faz o Google Meu Negócio. O próprio Ricardo comentou que a gente fechou um serviço com eles por conta das avaliações no Google, que faz toda a diferença, entendeu? Sim. A gente tem lá o nosso Reclame Aqui, o site, a gente tem, né, o Hub, tem várias plataformas que a gente procura fortalecer a marca, né, como se fosse... Né, já uma multinacional, ainda não estamos lá, mas chegaremos em nome de Jesus. Mas a gente pretende sempre pensar como grande, é o que eu costumo dizer para as pessoas. Cara, não importa, o negócio parece pequeno hoje, mas trata como grande, mostra que você sabe do que você está falando, que tem propriedade. Então a gente procura sempre orientar as pessoas que vivem conosco, ao nosso redor, dessa maneira. E porque isso também não influencia só na sua própria mentalidade, né? Sim. Na tua psicologia. Cara, eu tô tratando aqui como uma empresa grande, você se sente grande. Mas também te diferencia. Você se torna grande. Você se torna, justamente. Exatamente. Mesmo porque você acaba mostrando para o mercado que você é grande. Você se diferencia. Estou te falando isso porque a gente passou por essa... Não que a gente tenha chegado onde a gente quer, né, mas desde o início a gente está assim, cara, a gente tem que se mostrar como uma empresa grande. Exato. Tem aquela frasinha, fake it before make, né? Finja antes de fazer. Não que a gente tenha feito isso, né? Mas desde do nosso início a gente se posicionou como uma empresa grande, uma empresa que quer trazer, a gente está falando aqui de distribuição, né? Mas uma empresa que quer trazer não aquela distribuição que o cara vai comprar algumas caixas, não, a gente quer transformar o negócio dos nossos clientes junto com o nosso. Então acho que é importante de fato quem está iniciando começar com essa mentalidade. E ter essa convicção de ser diferente, não é ser melhor. Isso. Você tem que ser diferente, você tem que ter o diferencial no mercado. Exato. Então isso é bem... Essa mentalidade, né, de pensar grande, a gente comentou agora há pouco, mas assim, a palavra de Deus fala, inclusive, né, que quando pedir algo, creia que já o recebeu. Então, se você quer ser grande, creia que já está na sua mão. Porque crendo que já recebeu, Deus vai te entregar e você já vai estar preparado. Porque se você não crê que vai ser grande... Ninguém vai querer no seu lugar. Muito, né?
E ninguém vai acreditar. Dúvida, você não está preparado. Exatamente. E se você não, e Deus nunca vai liberar a bênção para você, porque você não se preparou para receber tamanha bênção. Então você vai ficar como um pequeno no resto da vida. Só o fato de você estar com dúvida, você não está preparado. Exatamente. Como é que você vai vender para o cliente algo que você mesmo está na dúvida? Exatamente. Não tem como. E, cara, é interessante você estar falando de Deus o tempo todo. Eu sei que vocês são cristãos e tal. E eu vou falar para vocês, eu não tenho religião, né? Eu não sou de frequentar a igreja e tudo mais. Mas eu tenho até compartilhado alguns conteúdos com o Paulo, Napoleon Hill, você já deve ter lido sobre, né? E, cara, muitas coisas, quer dizer, na verdade, basicamente tudo, sempre ligado a algum ensinamento. Né? A fé, no final das contas. E, cara, até eu que não sou religioso, eu fico assim, cara, mas tudo faz sentido, tudo você se aplica encaixa. A fé o tempo todo. Tudo se encaixa, cara. O pensa e enriqueça, né? Cara, assim, é absurdo, absurdo. E aí, sempre que ele vai falando lá no vídeo, né? São vários canais que eu vou seguir no YouTube. Então pega o trecho lá de Napoleon Hill e sempre tem uma citação da Bíblia. Sempre. Aí eu falo, cara, faz total sentido. E como é que isso ajudou vocês no negócio de vocês, cara? Sempre. Inclusive, eu li o Pensa e Enriqueça e eu falei com o Thiago, no final das contas, tudo se resume à fé, né? Porque a gente gera em nosso coração todos os dias. Exatamente. Mas eu esqueci da pergunta, desculpa. Como que essa religiosidade, né? Essa fé grande que vocês têm, reflete no negócio de vocês? Como é que ajudou vocês? Ajudou no seguinte ponto, propósito. Né? A gente não sabia como que poderíamos abençoar pessoas. Assim, o meu propósito de vida sempre vai ser, ponto, abençoar vidas. Esse é o ponto final. E aí, o Thiago, ele também pensa dessa forma. Por mais que eu seja mais RH e ele seja mais finanças, de qualquer forma, a mão de obra de finanças ajuda muita gente. Sim. Seja o empresário ou seja também o empregado. E aí, no final das contas, essa coisa de fazer tudo por amor é o que nos motiva, sabe? Em questão da religião. Porque o resumo de Jesus é o quê? É amor, né? É sempre fazer o bem e tudo mais. E a gente quer ser como ele. Exato. Então, foi isso que nos o princípio que move tudo, né? Amor ao próximo, você ter isso em mente. Legal. Você não prosperar qualquer coisa ruim. Exato. É sempre focar no amor. Isso aí, eu acho que é um princípio lindo e parabéns por seguir isso. Porque se a gente já gostava da empresa deles, que bom. Porque é muito legal e é importantíssimo isso. E ainda mais vocês que trabalham com RH, com pessoas, isso assim, não tem preço. Não tem preço. A gente procura sempre estar buscando os direcionamentos de Deus, né? Sempre. Antes da gente tomar qualquer decisão, a gente joelho no chão, vê se se não é, porque a gente, né, já falando um pouco como é dividir como casal. Eu já ia entrar nessas perguntas. Falando um pouco sobre isso, eu sou o cara mais, né, retraído assim, não sou muito de me arriscar, eu sou aquele cara mais centrado. Ele é o cautela. E ela é mais ousada, né? Então, assim, para você ter ousadia demais, você precisa ter um cauteloso, porque se for só pela cabeça da Rebeca... Atropela o processo. Eu atropelo ele que me freia um pouco. Mas se for só pela minha cabeça também, nada sai do lugar. Então, a gente tenta equilibrar. E isso envolve muito a fé, né? Eu tenho fé na ousadia, que ela tem uma ousadia de que vai dar certo. Se ela acredita que vai dar certo, e eu acredito que vai dar certo, a gente está agindo com fé, né? E com o direcionamento de Deus, claro. A questão do RH que eu falei com vocês, inclusive, por exemplo, acontece, eu peço, né, assim, me mostra pessoas que precisam mesmo, que eu posso fazer o bem para elas, mesmo que não me gere nenhuma renda, não me importo. Mas chega muita gente desesperada, pedindo emprego e tudo mais. E teve uma menina que me marcou muito, que se eu chorar, gente, é normal, tá? Teve uma menina que me marcou muito, porque ela me enviou uma mensagem me perguntando quanto que eu cobrava para montar um currículo para ela. Para você ver a dificuldade das pessoas. Sim, né? e a grande maioria me pergunta mesmo quanto é que eu cobro, mas eu não cobro nada. E aí, quando eu falei para ela, não cobro nada, me manda a base que você tem e eu faço um currículo profissional para você. Ela me mandou um áudio de 2 minutos, chorando muito, porque ela tinha acabado de perder o emprego, a avó dela tinha morrido, ela só morava com o avô, não tinha condições de sustentar os dois. E aí, ela chorava muito, muito, muito. Aí eu montei para ela, tentei acalmá-la e tudo mais. E aí, ela me agradeceu de uma forma assim, extraordinária, que não tem preço, sabe? São coisas que o dinheiro não compra. E aí, quando essas coisas acontecem,
de eu conseguir fazer uma compra e entregar para uma pessoa que eu senti que tem que entregar. Essas coisas assim que movem meu coração, que movem eu ser a melhor profissional de RH. Eu quero isso, sabe? Então, a gente sempre procura, como eu te falei, cumprir o nosso propósito aqui na Terra, que é deixar esse legado de amor às pessoas, sabe? Legal. Isso não tem valor. O amor ao próximo e é o que vocês fazem. Isso daí é vital para todo mundo. Se todo ser humano hoje pegasse e se doasse um pouquinho mais, o mundo seria totalmente diferente. Um pouquinho só. Só um pouquinho. Sim. Deixar um pouquinho o egoísmo de lado, Exatamente. Isso é muito importante. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas diante de tudo que a gente já conversou, eu acho que a resposta vai ser: não existem dificuldades. Eu ia perguntar para vocês, qual é a dificuldade de se trabalhar em casal? Mas eu vejo que vocês são tão alinhados, cara. Vocês são tão, sabe? Tipo assim, cara, tem alguma dificuldade? Existe alguma dificuldade? Agora falando de casal. Tem. Às vezes dá. Mas porque a gente tem que, às vezes... tem que bater de frente, como o sócio bate de frente, né? Legal. Só que, peraí, vamos separar. Ó, é o sócio, o Thiago, que tá batendo de frente com você, não é o marido, não. Então, a gente procura, né? Ó, acabou aqui. Vamos agora voltar pro pessoal. Vamos botar o profissional de lado. Vamos voltar pro profissional. Então, a gente procura sempre estar alinhando isso. Legal. Mas, geralmente, é nas tomadas de decisões mesmo. É porque eu sou muito ousada. Eu sou muito, mas muito. Eu sonho demais, eu sou muito grande. Eu quero botar tudo pra ontem. Mas isso é ótimo. E aí, ele fala assim, não, mas calma aí. Vamos olhar primeiro a nossa projeção. Vamos estudar quais são as possibilidades. Aí, ele vai me freando, sabe? Às vezes, mas... Eu sou o cara do não. Ela é a pessoa do sim. Sempre tem que ter essa balança, né? Mas eu falo, mas esse projeto vai impactar isso, vai fazer assim, vai fazer assado, vamos. Aí eu já começo a botar no papel, ele calma, respira. Então, aí é mais, no demais mesmo, o nosso dia a dia é muito, muito tranquilo, graças a Deus. A gente se entende bastante. Juntos, assim, no mesmo local? Sim. No mesmo local. Legal. A gente faz academia junto. Legal. Eu ia até comentar, cara. Como é que vocês veem? Eu vi que vocês gostam muito de aventuras, exercício e tudo mais. Gosto. Né? Vocês acham que isso ajuda bastante o negócio de vocês, a performance de vocês? A saúde mental depende muito também do teu corpo, né? Então, às vezes a gente, por exemplo, a gente está muito estressado, está muito cansado mentalmente e às vezes não quer nem ir para academia, mas vamos forçado mesmo assim. Ele que às vezes até me arrasta, né? E aí, depois que a gente volta, a gente está renovado. Então, a atividade física, fazer uma trilha, remar, sabe? Correr, que eu amo correr também, participar de campeonato, eu gosto muito disso, porque me relaxa. E o corpo, ele precisa ser cuidado, né? Na verdade, cada tipo de atividade ele merece um tipo de descanso, né? Sim. Então, quando você tem uma atividade intelectual que leva muito tempo, você tem que ter um descanso da mente, né? Procurar fazer um exercício, alguma coisa. Quando você trabalha muito de frente para uma tela, você tem que descansar a vista, alguma coisa. Então, assim, a nossa maneira de descansar dessas... ir pro meio do mato, caçar um chalezinho escondido, no meio da montanha, longe de barulho de buzina. Então, a gente procura, para manter a sanidade mental, porque a gente lida com problemas, né? Sim. Principalmente a questão financeira. Eu sempre lidei com problemas, eu gosto de resolver problemas. Eu trabalhei com TI, eu resolvia problemas. Eu trabalhei com aluguel de impressoras, eu resolvia problemas. E hoje, no financeiro, eu resolvo problemas. Legal. Então, para... se desvencilhar um pouco dessa tensão de toda hora, problema, a gente procura sempre manter a mente, às vezes... Não, o Ricardo me fala isso praticamente, o conselho que ele mais me dá é esse. Cara, para um pouco, foca um pouquinho no físico, né? Porque às vezes a gente fica muito ali e realmente, eu tô devendo isso. E até fisiologicamente, né? Liberação de dopamina. Exatamente, porque ele é muito ansioso. Eu também sou ansioso, tá? De repente, posso até ser mais ansioso que ele. Mas eu tenho mais idade que ele, então eu tenho um pouquinho mais de experiência. E, cara, eu gosto de ler muito, eu gosto de estudar bastante. Não que ele não goste, né? Mas, como eu falei, tem mais experiência. E eu vi que, cara, ou eu paro, ou eu realmente respeito a minha natureza, ou vai dar ruim uma hora, né? E, cara, a gente tem tanta coisa pra fazer ainda pela frente. Exatamente. Aí eu falei com ele, cara, você tá estressado, você tá bebendo... Ele bebe muito café, muita cafeína. Igual a gente. Cara, para um pouquinho, vai correr, porque... Você é do meu time. Não, porque uma hora, cara, não adianta você bater que o negócio não vai entrar na sua cabeça, entendeu? Você tem que relaxar, descansar. E, inclusive...
um vídeo desse que eu estava assistindo fala justamente disso. Fala, cara, não adianta, enquanto você estiver ansioso, as coisas não vão chegar para você da forma que tem que chegar. Você tem que estar relaxado, pronto para receber. Isso. Exatamente. Né? Exatamente. A gente vê isso na prática. Vou tentar. Mas, cara, olha só. Qual conselho vocês poderiam dar? Eu sei que tem muitos casais que trabalham juntos, né? E nem todos têm a paz que vocês têm aí de trabalhar juntos. Quais os conselhos que vocês poderiam dar para os casais que estão nos assistindo e que trabalham junto? E para eles poderem levar o negócio deles mais em paz, assim. Conseguir, de fato, separar o tempo do trabalho e o tempo do casal. Algo muito importante que a gente percebeu, né, foi que a renda, eu acho muito importante a gente estar no mesmo propósito, né? Então, nada mais justo que a renda também vir do mesmo lugar, acaba sendo um propósito a mais ainda, né? Porque se não der certo, a casa vai ficar sem grana. Sim. Porque quando você tem uma fonte de renda, você trabalha num lugar, eu trabalho em outro, beleza, né? Cada um com sua grana, ela paga umas contas, eu pago outras. Então, a gente procura não fazer dessa forma, a gente procura, como sociedade, a gente empenhar todo o nosso esforço. A vida se torna uma naquilo ali. Sim. Então, pra gente é tudo uma coisa só. Casamento, KJ, propósito com Deus, é tudo pra gente a mesma coisa, tudo alinhado. Legal. Então, se a gente tem um propósito de ajudar as pessoas, a gente usou a KJ como propósito, a gente pensa que, né, essa empresa vai ainda servir como um propósito de Deus mesmo, como a gente sempre fala que Deus é o sócio majoritário da nossa empresa. Então, a gente não toma decisão nenhuma sem consultá-lo antes, sem botar em oração. E também essa questão, né, de a gente estar alinhado como em sintonia, né? São 3 pontas ali, né? Que é a KJ, a vida pessoal e a vida espiritual. A gente procura estar com esses 3 no mesmo caminho, no mesmo segmento, que é voltado para pessoas, ajudar as pessoas, e é isso. Nós temos metas, né, para alcançar, e esse ano tem muito mais. Então, eu peço para o Thiago, sempre na parte financeira, ele fazer a reserva que a gente precisa fazer todo mês, tudo mais. E aí, gente, sério, eu vou abrir isso para vocês. Eu pergunto para ele, quanto que eu posso gastar esse mês comigo? Porque eu não quero ultrapassar os limites justamente por isso, porque a gente tem um propósito juntos. Então, se a gente tem um propósito de estruturar um curso que vai ensinar a pessoa, então o que a gente precisa? A gente precisa reter para aplicar no curso, né, para investir. Então, eu não saio gastando. Do louca, Sim. Sai gastando à toa. Mas o carrinho da Shein tá cheio, tá doida pra gastar. Eu gosto. Eu adoro navegar, mas tá tudo no carrinho. Então, aí eu decidi comprar alguma coisa para mim. Eu vou lá, compro, beleza. Mas nada exagerado. Não passo dos limites para não furar com o nosso propósito, entendeu? Então, é tudo muito bem conversado. Acho que essa conversa clara... A gente não é perfeito, tá? Não existe perfeição em relacionamento nenhum. Mas essa parceria, muito mais do que marido e mulher, mas a parceria de ser muito honesto, de ser sincero, de abrir mesmo, falar e tudo mais, é o que faz muita diferença também. Ponto que vocês falaram vários pontos importantíssimos, independente de ser para ser em relacionamento ou numa sociedade que não deixa de ser um relacionamento, tá? Eu falo que é um casamento, né? Então, assim, basicamente, você falou de planejamento, você fala de estratégia financeira, você fala de confidencialidade dos dois, independente disso, se for marido, mulher ou sócios, vocês têm que ter alinhamento de pensamento. Então, assim, vocês estão dando uma aula aqui de como lidar com todos os problemas, sejam na vida pessoal ou na vida empresarial, que é nota 1000, cara. Isso daí realmente, todos que estiverem aprendendo sobre isso, ou começando, iniciando, tem que ter isso, cara, planejamento financeiro é tudo. Na minha primeira empresa, eu tenho certeza que eu teria ido muito além se eu tivesse um acompanhamento financeiro, um planejamento financeiro mais estruturado, alguma coisa assim, um ensinamento. Porque quando a gente começa, realmente, você está no ímpeto. Eu tenho uma personalidade parecida com a tua. Eu quero chegar lá na frente. Vamos embora. Eu tô focado, eu sou ansioso. Então, eu quero que o 2040 chegue logo. Então, assim, é isso. Então, a gente tem que ter... O Ricardo já é um cara mais... baixa a bola. É isso aí. Não é por aí, não. Então, assim, isso funciona muito bem. É bem legal. E o planejamento financeiro, eu acho que é o pilar... E assim, a maturidade, né? De você entender que ele não está te proibindo de comprar, não é isso. Não. É ter a maturidade de que é o bem para a saúde financeira do negócio. O que é necessário e o que não é necessário. Exatamente. Exato. Eu preciso... Antigamente, gente, quando eu era CLT, eu gastava dinheiro... Eu via três pares de sapato com cores diferentes. Eu comprava os 3. Nunca usei. Doei. Puf.
dinheiro jogado fora. Aí ele me ensinou o seguinte, pergunta para si mesmo, você precisa? Isso é importante. Eu tenho 3 relógios. Eu quero... Lindo aquele relógio. Mas eu preciso? Não. Sim. Porque eu nem uso os 3 de uma vez, gente. Você não tem 3 braços. Exatamente, não tem 3 braços. Então, assim, agora eu paro. Eu quero comprar um tênis de corrida top, assim, muito top. Eu pensei, falei, preciso disso agora. É o On, né, que você quer comprar. Ele tá ouvindo, Ricardo. Vou ver lá no financeiro. Eu fico analisando, sabe? Eu falei, não, mas calma aí, esse mês eu prefiro fazer isso do que isso. Então a gente vai remanejando isso e eu aprendi a ter essa maturidade. Antes eu não tinha, tá? Eu era muito assim, não, eu trabalho, é meu, acabou, mas aí eu conheci o Thiago. E acaba criando uma ilusão, né? Sim, acaba criando uma ilusão. Mas tem coisas que a gente sai do automático, só aprende de 2 maneiras. Ou quando a gente cria maturidade, né? Ou quando a gente toma uma porrada. Escutando, ou é no amor ou é na dor. Escutando o que você tá falando, eu tive um episódio desse na minha vida em 2008, que teve a crise do subprime e tal. Foi quando eu comecei a mexer com o negócio de bolsa de valores. E, cara, tomei uma porrada assim, absurda. Eu falei, cara, tem que recuperar esse dinheiro. E agora? E aí comecei a me fazer essa pergunta. Toda vez que eu queria adquirir alguma coisa, comprar alguma coisa, que eu sempre fui muito consumista, eu falava, cara, será que eu preciso disso? Não preciso. E olha, a mentalidade mudou assim, absurdamente. Não vou falar que eu faço isso hoje, né? Mas ainda tem esse crivo. Cara, será que eu preciso disso mesmo? E as pessoas não têm essa capacidade, né? Elas, de fato, só vão criar por conta ou de maturidade ou da porrada que a vida vai dar. Isso eu acho que é um ponto muito difícil, né? Porque às vezes a pessoa até tá tomando porrada na vida, não tem nada e, cara, tá gastando o que não tem também. Exatamente. Né? O que a gente vê bastante. Um outro ponto que a gente acaba percebendo muito, isso fez parte da minha vida também, é vícios. Eu tinha, antes de conhecer Jesus, eu tinha vícios com bebida. Não era alcoólatra, mas todo final de semana eu gostava. Às vezes toda quarta-feira, que era dia de jogo, alguma coisa assim, sempre. Então, se eu tivesse com a Rebeca, nessa época, o propósito não teria sido o mesmo. Porque a renda da casa tá indo toda para cerveja, no lado dele lá, e eu tenho que ficar me contendo aqui, enquanto ela tem que se conter, eu tenho que ir lá comprar cerveja. Então, assim, cigarro, tem gente que fuma, sei lá quantas carteiras de cigarro, agora tem o imposto do pecado e o cigarro está ainda mais caro. Então, tem gente que gasta R$500 por mês de cigarro. Como é que você vai pegar uma pessoa que tem vícios assim e ter o mesmo propósito que o seu cônjuge? Impossível. Não vai fluir, entendeu? Então, se eu tivesse conhecido a Rebeca antes, o Thiago de antes não teria... essa mesma mentalidade que a gente tem hoje, né? Tanto eu quanto ela melhorou algumas coisas com relação a ela e eu comigo mesmo, mas na minha, né, usando a virada de chave, foi entregar a vida para Jesus. Quando eu entreguei, na hora eu perdi vontade de beber, no dia seguinte eu já não bebia mais, e a partir daí as coisas foram só... Eu achei que Deus teve muita pressa com a gente, né? As coisas foram acontecendo muito rápido. A gente casou, daqui a pouco a gente montou empresa, não sei o quê, as coisas foram acontecendo. Larguei bebida de um dia pro outro, foi tipo, muito rápido. Cara, eu acho isso legal porque eu acho isso muito bonito, porque a fé te direciona de uma forma que ninguém entende. Só quem tem fé que vai entender isso, realmente. Porque você ganha um direcionamento, um propósito tão forte que só realmente quem tem fé vai entender. Isso. É isso aí. Isso aí é só o cara que um dia pisar numa igreja e ser tocado, ele Exatamente. vai entender o que isso. Aí ele vai entender o que é algo genuíno, né? Tem que ser algo Exatamente. genuíno, porque hoje a gente vê aí muita coisa acontecendo, Nossa, né? Escândalos, Não. mas tem muita igreja boa por aí. É o que eu sempre falo, religião a gente pode discutir, fé não se discute. Ponto. É isso aí. Exatamente. E a gente conversa bastante sobre isso, Muito, né, cara? muito. Nossa, às vezes a gente vai para umas feiras de São Paulo Eu daqui... e a gente tem uns pensamentos muito alternativos e a gente fica... É muitas horas dentro do carro, né? Cara, nossa, 5 horas. E a gente concorda, discorda, e o interessante é que nenhum dos dois é religioso, assim. Sim. Né, de seguir alguma religião. Mas a gente, de fato, tem fé, sabe? Que existe um propósito. E conforme vocês estavam falando, né? Você fala, Deus teve muita pressa. E aí a gente falou esse dia uma coisa, eu acho que você vai lembrar. Cara, ele só entrega quando ele sabe que você está preparado para receber. Exatamente. Né? Porque se te entregar num momento que você não tem preparo, cara, você vai desperdiçar. E é o ponto que a gente sempre fala. Ele te mostra um monte de dificuldades. E eu acho que são tudo aprovações. Sim. Né? Vocês que são cristãos com certeza já escutaram isso. Ele vai te botar um monte de dificuldade
para ver se realmente você é capaz de lidar com aquilo ali. Até porque aí você Deus pensa, não... tá tudo desmoronando. Exatamente. Tá tudo errado. Por que tá acontecendo isso comigo? Não. Calma que algo que sempre eu acho... depois de uma tempestade vem uma... Algo que eu acho muito legal é que assim, quando eu peço fé, né, Deus me dá a oportunidade de exercer a fé. Quando eu peço paciência, Deus não vai te dar paciência. Não. Ele vai te dar uma esposa problemática. Mentira. Acabou o podcast. Bom, desliga a câmera. Para testar sua paciência, né? Sim, e fazer você... Não é à toa, né? Então, eu acho isso muito legal, que não é assim, dado de mão beijada, né? Mas porque tu tá sem cabelo branco ainda, cara. Tá bem. Eu preferia ter cabelo branco. Eu também. Muito. Então, assim, a gente tem, né, essa consciência de que as coisas foram feitas com pressa, né? Eu vi que Deus me entregou muito rápido a libertação do álcool, me entregou muito rápido a Rebeca ou a KJ, então foi tudo muito acelerado. E assim, a gente tá ótimo. Janeiro começou também, né? Graças a Deus. Às vezes as pessoas falam assim, rápido não vai. Não, a GoSafe também foi super rápido. E é legal. É maneiro. É show, é um turbilhão, mas é muito maneiro. É lógico. Exatamente. O que a gente fala, cara, você vamos tem que parar se ajustar. aqui, vamos ajustar o percurso e vamos continuar. E assim, mas tem que continuar um turbilhão, senão não tem graça. É isso aí. Agora, voltando lá para o RH, quero fazer algumas perguntas para a Rebeca. Por que contratar errado é tão caro, Rebeca? Para as pessoas entenderem o valor do teu trabalho, inclusive. Então, quando você contrata errado, você gasta dinheiro com tempo, você gasta tempo, né? Porque você precisa treinar aquele candidato, que é muito caro, inclusive. E aí, quando você coloca uma pessoa errada naquele cargo, que você não entendeu que ele não é dali, você está gastando o seu tempo e aí vai gerando custos mensais, que vai gerando outros custos, e no final das contas ele não fica. Então, aí você tem que retomar todo o processo e aí ver mais uma nova pessoa e fazer tudo de novo. E aí tem esse turnover muito alto e quanto maior o turnover, maior o seu custo, né? E o empresário tem que ter consciência que o tempo dele é valioso, né? Sim. Então, quantas horas ele gasta lendo currículos, né? Fazendo entrevistas, que poderia estar perdendo esse tempo aí, gastando esse tempo vendendo, arrumando mais dinheiro. Fazendo o que ele, de fato, se propôs a fazer. Exatamente. Né? Que é o foco principal do empresário, né? É fazer a empresa core alavancar, business dele, aumentar, exatamente, aumentar o resultado. Então, quando você tem um RH que sabe fazer aplicação de testes comportamentais, por competência, que é o mais importante, né? Os soft skills, os hard skills. Então, isso mostra com que você tenha candidatos dentro do que você espera, né? E aí você consegue contratar aquele candidato ideal para aquele cargo. Então, por exemplo, aquela candidata que vocês falaram aí, que hoje está lá e tudo mais, ela não demonstrou em momento nenhum experiência com tecnologia, mas o potencial dela era altíssimo, potencial comercial, né, que eu digo, estratégia de vendas, ela sabe a estratégia de vendas, ela sabe isso, né, fechar vendas. Então, o diferencial foi esse, sabe? Entender a capacidade comportamental, né, também, porque não só a gente faz uma entrevista, pega o currículo, lê, que lindo o currículo, tá tudo a ver, tem sistema conta azul, tem isso, o cliente pediu exatamente isso aqui, vamos botar ele pro processo. Não é assim. Não. Eu recebo, em média, 500 currículos, suponhamos, tá? E aí, desses 500, 30 foram selecionados para aplicação de teste. Nesta aplicação de teste, eu faço sempre personalizado. Nunca eu faço o mesmo teste para todas as vagas, porque cada perfil é um perfil. Então, se o Ricardo me pedir um perfil específico, eu não vou pegar um teste de um outro cliente e aplicar no mesmo cargo, mesmo que seja, por exemplo, para assistente administrativo. Então, eu crio todo um teste personalizado com o que o Ricardo me exigiu, seja no caráter comportamental e por competência. E aí, desse teste, eu consigo já analisar se aquele candidato pode atender ou não. E aí, dos que podem atender, dos 30, só passam no máximo 10. E olhe lá. E aí, passa para uma triagem muito maior, que aí eu faço a entrevista, né? Teste a teste, né? online, porque nem tudo que ele escreveu pode ser verdade. Então, na entrevista, quando eu converso, ele se contradiz, mas muita gente se contradiz mesmo. A minha estratégia de recrutamento de seleção, de entrevista, é a seguinte: eu sempre deixo o candidato à vontade. Nunca falo entrevista, eu falo um bate-papo.
Vamos conversar? É um bate-papo. Aí, durante o bate-papo, eu tomo um café, para ele se sentir mesmo, tá conversando com um amigo. Exatamente. Eu tomo uma água. Não, pode ficar à vontade, nós estamos só conversando, só quero te conhecer e tudo mais. Por quê? Quando a pessoa está à vontade, ela mostra quem ela é de verdade. E aí, nesse bate-papo, acaba se entendendo se aquele perfil realmente está batendo com o teste que foi aplicado. Legal. Quer entender quanto custa para uma empresa? É isso tudo em horas do dono da empresa. Exatamente. E aí, sem contar que você pode ter que fazer uma outra contratação, né? Outro treinamento que você tem que dar para um candidato novo. Contratou errado. Tudo de novo, treina tudo de novo. Não, é um processo muito minucioso e muito específico que, não, cara, é genial. Você quer contratar gente que fique, né? Exatamente. E assim, uma pergunta rapidinha. Eu queria puxar da Rebeca, cara, alguma curiosidade, alguém que você precisa contratar, alguma coisa inusitada que tenha acontecido uma contratação? Teve Acontece, às vezes, do candidato... no final das contas, uma candidata, depois de ter sido aprovada, ela se demonstrou ousada em dar em cima de mim. Aí ela começou a me elogiar muito, pediu meu Instagram, pediu tudo meu, quer conversar comigo, quer ser minha amiga e tal. Mas no final das contas, que ela estava tão à vontade comigo, que quando a gente estava já considerando, né? Deixar ela como finalista, e ela começou a me dar em cima de mim e falou, nossa, muito linda, mas nesse assim, sabe? E aí acabou... Fala com o Thiago aqui, pô. Não, o mais legal é que teve um outro também que... Oi, tudo bom? Aqui é só um bate-papo, melhor agora, falando com você. Nossa, muito. Aí, mas até assim, a gente até espera, mas aí... Enfim. Acontece bastante. Ou então acontece as pessoas passarem por todo o processo, no final das contas falar, quer saber? Não quero mais não. Tá bom. Mas já fez tudo, sabe? Tudo certinho, participou. As pessoas ainda se dão esse trabalho. Pessoas que mandam o PDF do currículo com tudo quanto é documento. Nossa. Uma pergunta que eu ia fazer, se vocês têm muita dificuldade com gerações. Sim. O pessoal mais novo. Sim, 30 menos, socorro Deus. Difícil, né? Não, 30 menos, vamos botar 25 menos. 25 menos, socorro Deus. Eles não entendem que precisa de um processo para ser aprovado, sabe? Eles são muito para ontem. Muito para ontem e não entende que aquilo ali é importante. E depois que contrata, assim, quase nenhum tem proatividade, né? Exatamente. Então, em sua maioria, todos os empresários que me procuram sempre me pedem 30 mais. A gente começou a fazer isso. Te pedi, inclusive, 35 mais, né? 35 mais. Eu vi. A gente começou a pedir. Enfim, a gente teve algumas experiências lá que a gente não gostou muito. Falei, cara, vamos trazer... Eu não sei o que está acontecendo, mas teve tá mais difícil. Um empresário que bateu o pé comigo, não, eu quero ela, tudo bem. Tem todas as experiências que ele pediu, todas. Nos lugares que ele pediu, que era concorrência, vamos fechar com ela, ok. E aí, ela tinha 25. E no final, na primeira semana, ela não obedeceu nenhuma ordem dele. Nenhuma. Ela quebrou todas as regras da empresa. Tinha que chegar X hora, ela chegava 2 horas depois. Nossa. Saía 2 horas você antes. Fala 2 minutos ou 15 minutos, horas. Tudo bem, 2 horas. Aí queria que fosse home office, mesmo a empresa sendo presencial. Não foi trabalhar 2 dias. E aí foi um processo assim, desgastante, porque foram muitos candidatos, mas no final das contas durou... Louco, né? Durou 10 dias. Porque ela não estava... Inclusive, ela durou bem. 10 dias por conta disso. Mas Caramba. Foi insistência mesmo. A gente tem experiências boas também com o pessoal menos de 30, né? Mas sim. O que a gente mais vê agora é essa necessidade que a gente, inclusive, te passou lá. Sim. Bom, a gente está seguindo pro final já, né? Se o pessoal quiser procurar vocês, como fazem? Cara, eu quero achar a KJ, preciso de um BPO financeiro, preciso recrutar. Nosso LinkedIn, KJ Serviços, nosso Instagram também, o nosso @ né? KJ Serviços. Google digitou KJ, vai aparecer um chuchu e a KJ. Isso que eu ia perguntar agora. Mas vai aparecer a KJ lá. Então, só buscar nas redes sociais. Agora todo mundo vai entender o porquê do chuchu. Tá revelado, né? Maravilha, gente. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês. Assim, foi um episódio engrandecedor, né? Muito Tanto
empresarialmente quanto espiritualmente também. Né? Se a gente já era fã do serviço deles, agora que bom. Amém. A gente vai estar no top 5 lá dos fãs de vocês, tá bom? Tá, pessoal, obrigado por vocês terem. Vocês querem deixar alguma mensagem aqui para a audiência? Fica à vontade. Joga a bola para ele. Comece errado, mas comece, porque o processo vai fazer você crescer, você no processo vai corrigir, não desiste, persiste, porque sabemos que nós estamos num país onde o CLT está cada vez mais difícil. Se você quer empreender, vai atrás, tenta alcançar o seu objetivo, mas sempre alinhado com o que Deus tem para você também. Então é muito importante que você tenha como propósito de vida o seu negócio também, porque ali você consegue abençoar outras pessoas e transbordar na vida de quem precisa. Maravilha, gente. Porra. Muito obrigado mais uma vez aí. Obrigada. Amigo empreendedor, você quer conhecer mais, já sabe as redes sociais dos nossos amigos. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Valeu!